Olá, professor Alexinaldo, essa é a aula número 24, livro 6, Física 3, Fenômenos Sonoros, Reforço, Reverberação e Eco, Refração e Difração da Onda Sonora e Batimento. Atividades propostas de 6 a 10. Então vamos lá. Enem. Interpretação de gráficos. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias: 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2 com a intensidade sonora percebida, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que aumenta na faixa das frequências médias. Quando você vem aqui, frequências médias, ela vai de 640 a 2,5 kHz. Pegando isso aqui no gráfico, aqui é 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 a 2,5, então deve ser essa faixa daqui. Quando você pega essa faixa que vai de 640 na vertical subindo aqui, né, até aproximadamente 2,5 aqui. Ele diz que para essa faixa de frequência, o que é que acontece com a intensidade sonora percebida, que é o nível sonoro? Aumenta na faixa das frequências médias. Olha, aumenta em determinados casos, mas não em todos, porque para a distância de 3 milímetros, observe que acontece um decaimento. Ok? Então, falso por isso, por causa ali da distância dos 3 milímetros. Letra B. Diminui na faixa das frequências agudas. Quando a gente vai para as frequências agudas, vamos lá, as frequências agudas vai de 5 kHz a 20 kHz. Então, pega daqui para cá. Então, para essa faixa das frequências agudas, quando você vai ver o comportamento lá do nível sonoro, ele diz o seguinte, que diminui na faixa de frequências agudas. Ora, só que existe aqui uma diminuição, depois existe um aumento. Tem um pico aqui, aproximadamente em 7,5, né? Então, tem um aumento aqui, por isso, falso. Ok? Letra C. Diminui na faixa de frequências graves. Vamos pegar uma outra cor aqui, verde. Frequências graves. Ele diz que é de 63 a 250. Então, aqui é 50. Vamos supor que 63 seja aqui. Porque aqui já é 100. Então, de 63 até 250 vai até mais ou menos aqui assim, né? Então, quando você pega essa faixa verde lá para cima, vai subindo aqui, você vê que realmente para todas as distâncias acontece uma redução. Diminui. Então, diminui na faixa das frequências agudas. Verdadeiro. Ok? Então, a resposta aqui, é letra C. Por que os outros é falso? Letra D. Aumenta na faixa das frequências médias altas. Vamos pegar outra cor. Frequências médias altas, vamos pegar na cor roxa. Frequência média alta. Vai pegar aqui de 2,5 até 5. Então, a frequência média alta pega de 2,5 até 5. Essa faixa daqui. Para essa faixa daqui, ele diz o seguinte, aumenta nessa faixa. Aumenta até aqui. A partir daqui cai. E está na faixa ainda, né, da média alta. Tem um aumento, um pico e depois uma redução. Então, não só aumenta, falso. E depois, vamos pegar aqui outra cor, vou pegar aqui esse azul escuro. Ele diz, aumenta na faixa das frequências médias baixas. Média baixa vai de 250 a 640. De 250 a 640, vai mais ou menos daqui até aqui, né? Essa média baixa, então, vai pegar daqui até aqui. E ele diz o quê? Que aumenta
Falso. Dá para ver que claramente nesse intervalo azul escuro aqui, ó, esse cara diminui também, então é falso. Por isso que a resposta aqui é letra C, ok? Foram geradas duas ondas sonoras em determinado ambiente, com frequências F1 e F2. Sabe-se que a frequência F2 era de 88 Hz, então frequência F2 igual a 88 Hz. Percebeu-se que essas duas ondas estavam interferindo entre si, provocando o fenômeno acústico denominado batimento, cuja frequência era de 4 Hz. Então, frequência do batimento, 4 Hz. Com o uso de instrumentos adequados, verificou-se que o comprimento de onda para a frequência F2, então lambda 2, era maior que o comprimento de onda da frequência F1. Então, lambda 2 é maior do que lambda 1. O que é que isso significa? Significa dizer que F1 é maior do que F2. Porque, lembre, V igual a lambda F. A velocidade do som vai ser uma coisa constante, depende só do meio. Então, o que acontece? Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, ok? Se o comprimento de onda lambda 2 é maior, é porque ele tem uma menor frequência, então F1 é maior do que F2. Tudo bem? Então, ele quer saber a frequência do batimento. A frequência do batimento é calculada da seguinte maneira: é a frequência maior menos a frequência menor. Ele já deu aqui a frequência do batimento, 4. A frequência maior é F1, ok? Menos a frequência menor, que só pode ser quem? F2, que vale 88. Então, F1 vai ser igual a 88 mais 4. Frequência F1, 92 Hz. Ok? Letra D. Oitava questão. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Então, esse daqui é o pêndulo inicial, o pêndulo A para oscilar, que tem massa M e comprimento L. Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? Nós vamos ver no curso de movimento harmônico simples, que quando você tem um pêndulo simples, que tem comprimento L, massa M, está num ambiente de gravidade G, o período de oscilação, o período é aquele tempo que ele leva para ir até a outra extremidade da oscilação e voltar. É um tempo de ida e volta. Esse ΔT de ida e volta, isso é chamado de período. Isso vale 2π raiz de L sobre G. Então, o período de oscilação de um pêndulo vai depender apenas do tamanho dele, porque a gravidade do planeta não vai mudar, ok? Então, como frequência é o inverso do período, a fórmula da frequência vai ficar assim, ó, 1 sobre 2π raiz de G sobre L, vezes aqui, ó, raiz de G sobre L, tá bom? Então, o que é que diz aí o conceito de ressonância? Quando os objetos, o perturbado e o perturbador, possuírem mesma frequência, eles vão entrar em ressonância, ok? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Esse pêndulo 1 tem mesmo tamanho L. Esse pêndulo 5 tem mesmo o tamanho L. E o tamanho L é o que importa. A massa não importa. Então, quando A começar a oscilar, 1 e 5 também vão entrar em oscilação. Por isso, letra D,
Porque para acontecer ressonância tem que existir sintonia entre as frequências. Ok? Então, esse pêndulo aqui oscila com frequência F, o de cá também com frequência F e o de cá também com frequência F, porque todos eles têm o mesmo tamanho de L. Ok? Então, vamos para a 9ª questão. Para traçar o relevo do fundo do mar, um navio emite verticalmente pulsos sonoros e registra um intervalo T de tempo entre o instante de emissão do pulso e o de recepção do pulso refletido. A velocidade do som na água é de 1,5 km por segundo. Então, velocidade do som na água, 1.500 km por segundo. Tá? Bom, o gráfico mostra a duração de T em função da posição X do navio, que navega em linha reta. Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que na posição X, o que é que havia? Olha só, na posição X, o tempo foi de 1 segundo. Significa dizer que o pulso bateu em alguma coisa e retornou para o navio em 1 segundo. E qual é a equação que nós utilizamos para o eco? Nós temos que lembrar que no eco, o ΔS percorrido tem que somar ida com volta, não é? E é um movimento uniforme. Então, velocidade vai ser igual a 2D sobre ΔT. Tá bom? Então, velocidade 1.500 metros por segundo igual a 2D sobre um ΔT que está escrito aqui, ó, 1 segundo. Então, a distância vai ser de 1.500 dividido por 2, 750 metros. Ok? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que o navio está passando, aqui, ó, está o mar aqui, ó, e ao passo que ele vai caminhando para a direita, ele vai se aproximando aqui de uma montanha, tá? Mais ou menos aqui nesse formato, e essa montanha tem, ó, daqui para cá, uma distância. A distância daqui para cá é de 750 metros, porque o pulso levou 1 segundo para descer e subir. Ok? Então, 9ª questão. Uma montanha submarina cujo pico estava a 0,75 km do nível do mar. Letra D. Última questão. Questão número 10. Uma onda propaga-se em um meio A com uma velocidade VA igual a 100 metros por segundo e um comprimento de onda igual a lambda A, 50 centímetros. Okay? A partir de um certo instante, a onda passa a se propagar em um meio B com uma velocidade VB igual a 150 metros por segundo. É correto afirmar que o comprimento de onda lambda B vale quanto? Isso aqui é simplesmente uma questão básica de refração, né? Nós vamos fazer a relação entre as velocidades, ser a mesma relação entre os comprimentos de onda. Então, VA sobre VB igual a lambda A sobre lambda B. Então, puxando para cá, ó, VA 100, tá bom? VB 150. Lambda A, meio metro, muito cuidado com isso, ó, ele chamou aqui de 50 centímetros, meio metro, já que aqui está no sistema internacional, né? Sobre lambda B. Ok? Então, 100 lambda B igual a 75. Então, lambda B igual a 0,75 metros ou 75 centímetros. 75 centímetros, alternativa, letra B. Ok? Obrigado e até a próxima lição.